Vamos abrir em Atos 6, versículos de 8 a 15, inicialmente. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Bom, irmãos, em Atos 6, nós vemos, como vimos na reunião passada, aquele problema surgir, a escolha de 7 diáconos, 7 varões, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para resolver as questões da Assembleia local. E vimos que Satanás tentava colocar problema para dentro da igreja. Na verdade, o Senhor utilizou aquela ocasião para levantar mais homens, e aí os apóstolos puderam se dedicar mais à oração, ao ministério da palavra. Então o versículo 7 diz: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então o que Satanás intentou fazer ao causar problema, Deus utilizou para levantar mais homens para servir e para que a palavra dele crescesse. E aí é que aparece aqui agora a narrativa com o Estevão tomando os holofotes aqui. E o ministério de Estevão é muito curtinho. Ele aparece agora e já morre no capítulo 7 mesmo. Ele é o primeiro mártir da igreja, a primeira testemunha a morrer pelo nome do Senhor na história da igreja, Estevão. É também o primeiro homem, além dos apóstolos, que é narrado que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas eu quero observar que antes de Estevão ser usado pelo mundo, para o mundo, externamente, ele primeiro foi escolhido por questões locais da Assembleia. Então, às vezes, nós queremos ser muito úteis, levar o testemunho do Senhor para muitos lugares. Mas veja que antes dele pregar publicamente, com grande poder, ele foi escolhido para resolver problemas internos na Assembleia. E aqui é um grande princípio que nós aprendemos. O primeiro local onde o nosso serviço deve ser manifesto é entre os santos de Deus, na comunhão do povo de Deus. Nós devemos primeiro ter cuidado uns dos outros e depois manifestar o nosso ministério e serviço aos de fora. Por quê? Às vezes, se a gente busca só servir fora e não entre os irmãos, veja se não é assim que o Espírito Santo age. Veja Atos 13. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O que nós vemos aqui? Nós vemos que haviam homens ali servindo na Assembleia local e que ali era o ministério deles. E pelo serviço deles, eles estavam servindo ao Senhor, jejuando. O Senhor disse: separa-me estes para a obra que eu vou enviar. Então, antes de haver um envio para o mundo externo, há um serviço interno.
há alguém servindo na comunidade dos santos. Deve ser assim. Ah, eu sou carreira solo. Não tem carreira solo. Não tem carreira solo. Só há um serviço adequado ao Senhor quando nós estamos servindo juntos, primeiramente entre nós. Veja que esse princípio, até com ofertas, é assim. Paulo, quando vai escrever sobre ofertas, ele diz: cuidai primeiro dos da família da fé, depois dos de fora. É interessante esse princípio na mente do Senhor. Porque primeiro a igreja de Deus está primeiro no coração do Senhor. Aqui é o serviço. Não que o outro é desprezível, mas alguém que não participa da comunhão e do convívio dos santos não pode servir adequadamente fora. Não pode. Não pode. E aqui que nós aprendemos que Estevão primeiro foi levantado para resolver um problema na assembleia local. E aí nós aprendemos um outro princípio aqui também. Estevão foi levantado para resolver que problema? O problema das mesas, a distribuição de alimentos. Ah, então ele só faz isso. Ele foi levantado para... Esse era o serviço de Estevão. O serviço de Estevão era distribuir alimento para as viúvas que estavam sendo esquecidas. Era isso que Estevão fazia. Não, isso era uma das coisas que ele fazia. Porque esse homem, cheio do Espírito Santo e com grande poder, começou a pregar publicamente. É o primeiro, além dos apóstolos, que começa a pregar. Pelo menos. E o versículo diz que, como sempre, levantou-se oposição ao que era feito. Sempre Satanás vai levantar oposição com relação à obra que é do Senhor. Sempre. Sempre. Isso nós vemos nas nossas próprias vidas, quando nós começamos a servir ao Senhor ou a nos dedicar a algo, parece que sempre vai aparecer empecilhos. Parece que sempre vai aparecer dificuldades. Das coisas mais básicas às mais elevadas, vamos dizer assim. Eu me programo para orar a determinado horário. Naquele horário acontece tudo. Eu me programo para ler a palavra naquele horário. Porque sempre vai haver dificuldade quando nós nos dispusermos a servir ao Senhor. Satanás vai... E aí também às vezes encontra em nossos corações a própria desmotivação e a própria desculpa. Então une as duas coisas e pronto. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que... Poxa, mas... depois que eu virei crente as coisas pioraram. Tá mais difícil agora? É claro, você estava do outro lado. Satanás estava abraçado com você, não tinha nem luta, estava tudo certo. Agora você veio para o lado do Senhor, então vai ter oposição. Então quando Estevão conheceu a ferrenha oposição dos fariseus, dos judeus ali que não criam no Senhor, levantou-se alguns dos que eram da sinagoga, e fala várias sinagogas, tinha um monte de sinagogas, levantou vários, tudo com raiva dele. Só que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Aí que eles começaram a fazer, segundo o texto? Eles começaram a subornar homens para dizer mentiras. Só que, veja uma coisa. As testemunhas falsas, no versículo 13, disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus... É completamente verdadeiro o que eles disseram? Não. Eles foram subornados para dizer isso. Mas tem verdade aqui? Tem. Porque de fato Estevão estava falando estas coisas quando pregava. Ele estava falando, olha, passou o Velho Testamento. Passou a lei. Agora é Jesus. É pela graça. Deus não habita mais em templos... Ele vai dizer isso no seu discurso no capítulo 7. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ah, mas dizer isso para aqueles homens é a morte. É como aqueles que reúnem-se ao nome do Senhor dizer que não precisam de templos e que onde estiverem 2 ou 3, Jesus está no meio deles. Os religiosos rangem os dentes e ficam com raiva. Imagina, como pode? E não tem dízimo. Mas os costumes da lei de Moisés acabaram. Não há mais lei de Moisés para a igreja de Deus. Deus está fazendo algo novo. Estevão estava dizendo isso. Só que Israel sempre resistiu. Todos os profetas que o Senhor levantou, Israel
em sua maioria, matou os profetas, não ouviu a voz dos profetas, e é exatamente isso que Estevão vai começar a fazer no capítulo 7. Ele começa desde Abraão e vai contando, chega até Salomão na construção do templo, e ele vai dizendo quantas vezes a nação de Israel não ouviu os profetas que o Senhor levantou. Principalmente quando ele chega e fala de José e Moisés no capítulo 7. Porque ali o quadro é muito significativo, porque ele diz: Deus levantou a José, mas seus irmãos o rejeitaram. Deus levantou a Moisés, mas primeiramente vocês o rejeitaram. E ele estava fazendo isso para chegar no ponto. Porque toda a mensagem de Estevão do capítulo 7 que nós não lemos é uma progressão, até ele chegar no clímax. Ele vai falando de como Israel rejeitou vários dos profetas, até chegar em Cristo, o justo, aquele que Deus levantou. E que vocês também o rejeitaram. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Pronto. Foi o fim. Acho que eu dei uma boa abertura. Deixa os irmãos falarem, depois falamos mais. Bom, irmãos, só queria destacar aqui o versículo 14. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Eu queria destacar essa frase que eles disseram: destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Nós conhecemos, assim, ainda que pouco, né? Mas a história de Israel, como o irmão comentou, que Estevão começou desde Abraão e foi até Salomão. E depois aqui, Estevão também diz que eles levantaram ídolos, levantaram homens, idolatraram ídolos, idolatraram homens. Sempre acontecia isso com o povo de Israel. E também Estevão diz aqui depois que quando eles faziam isso, o Senhor os corrigia, enviando para Babilônia, enviando para cativeiro, sempre disciplinando o seu povo. E até mesmo o corpo de Moisés, como eles citam aqui, quando Moisés morreu, quem enterrou o próprio corpo de Moisés foi o próprio Deus, para que eles não idolatrassem o túmulo de Moisés, que senão Moisés viraria um ídolo. Mas mesmo assim, Moisés ainda é um ídolo, porque eles dizem aqui: destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Não foi o Senhor quem deu, foi Moisés que deu. E aqui mostra também não somente uma idolatria com relação a Moisés, mas eles idolatram o lugar e os costumes. Eles não queriam que os costumes mudassem. Eles não queriam que aquele lugar fosse destruído, porque eles idolatravam aquele lugar, o santo lugar, eles dizem aqui às vezes. No versículo 13 eles dizem: contra o lugar santo. E o mudará os costumes. Embora eles não estavam mais adorando os ídolos naquela época, aparentemente estava tudo em ordem. Eles não estavam adorando, não estavam em cativeiro, só estavam no poder de Roma. Mas Roma deixava eles adorarem, não impedia. Tudo aparente, assim, com relação à idolatria. Mas eles idolatravam aquele lugar e não queriam que os costumes mudassem, porque foi Moisés que deu. Aí, irmãos, nós podemos ver, porque o Murilo começou a falando com relação a Estevão, né? Eu queria mudar aqui para esse povo judeu, para o povo que estava subornando pessoas para ir contra Estevão. Porque nós podemos pensar assim: nós não idolatramos nada. Nós não somos com a Igreja Católica que idolatra ídolos. Nós não nos prostramos diante de ídolo nenhum, nós não adoramos Maria, nós não fazemos nada disso. Mas nós podemos cair no próprio erro aqui, de idolatrar outras coisas, idolatrar a nós mesmos. Porque Jesus disse várias vezes nos evangelhos que eles eram hipócritas, que eles gostavam de se aparecer, eles gostavam de jejuar e fazer cara triste para que as pessoas olhassem que eles estavam jejuando. Eles falavam: eu oro, eu jejuo 3 vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo.
Eles, na verdade, idolatravam a si mesmos. E a aplicação que eu achei muito interessante aqui, é essa idolatria a si mesmo. Para que nós não caiamos nesse erro. Como Estevão disse aqui, até o Murilo comentou, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E nós sempre temos que colocar diante do Senhor a nossa vida, todas as nossas coisas, para que a gente não resista ao Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, mas nós não ouvimos. Como diz a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha o que eles fizeram no final, no versículo 57, eu não quero adiantar, mas só para frisar, capítulo 7, versículo 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Eles, na verdade, taparam os ouvidos há muito tempo. Mas aqui dá a entender que eles realmente taparam os ouvidos e gritavam, para não escutar Estevão. Mas eles espiritualmente já tinham feito isso. Eles não queriam ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas eles fazem ao contrário. Eles tapam os ouvidos para não ouvir. E que a gente não venha cair no mesmo. Irmãos, no capítulo 7, vou ler só o finalzinho da exposição de Estevão, verso 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordena aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que obteve graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus, para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez a minha mão todas essas coisas? Então ele exorta, Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Até aqui, irmãos. Veja, como o irmão Murilo já explicou, do comportamento histórico de Israel, o comportamento de negar ao Senhor, de não ouvir os profetas, como disse o irmão Bruno, de tapar os ouvidos, ainda que eles não fizessem isso com as mãos, todas as vezes eles faziam na prática. O irmão também fala a respeito da idolatria que tinha no coração. E eu queria frisar também um detalhe. Esses homens com quem Estevão discutia, na minha tradução aqui, eles disputavam com ele, Então devia ser aquele debate bem acalorado, E a gente sabe como é difícil uma pessoa debater contra várias, É muito difícil. E não só isso, mas aqueles eram homens com muitíssimo conhecimento das Escrituras. Muito provavelmente eram os chefes ali de cada uma daquelas sinagogas. Eram os cabeças, Mas eles não podiam resistir ao Espírito com que ele falava. Porque o Espírito do Senhor estava com ele. E ele citava a todo momento, não a Bíblia que nós conhecemos, mas a Bíblia que eles conheciam, Que os judeus diziam temer e diziam obedecer. Lá em Isaías 66, só para nós vermos uns dos exemplos, Porque tudo que
Estevão vai dizendo ali na pregação dele, tem base no Velho Testamento. E eu acabei de ler isso. Então, Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas? E assim vieram a existir? É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Então olha só, irmãos, em momento algum, esses homens deixaram de ouvir Estevão. Eles estavam negando a palavra que eles tinham por sagrada. A palavra que eles acusavam Estevão de estar contrariando, vilipendiando, de estar blasfemando contra ela, é essa palavra que eles não queriam ouvir. Estevão não estava dizendo coisas contra o templo e contra os costumes como um revolucionário cultural. Ele foi inspirado pelo Espírito, e a palavra deixa isso bem claro, né? O irmão Murilo comentou esse detalhe, né, de que ele foi a primeira e acho que a última pessoa que fez. E eu creio que a palavra, o Espírito Santo não deixou esse detalhe à toa ali. É justamente para deixar claro que Estevão estava falando cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus. Então ele usa as palavras da verdade, e esses homens estavam... Então, além da idolatria com eles mesmos, da idolatria para com o templo, como disse o irmão Bruno, eles ainda tinham já os seus corações cauterizados, né? Suas consciências cauterizadas, porque eles estavam ouvindo nada além da palavra que eles diziam defender e se ofenderam com isso. Justamente por causa do que o irmão Bruno falou. Porque importante não era a palavra, não era o templo, importante era o ego deles. Eles se sentiam muito importantes. Eles sentiam que não deveriam ser contrariados, que o que eles tinham por verdade era a verdade absoluta. Não a verdade de Deus, mas a verdade de... Então, quando Estevão contradiz eles com a palavra que eles diziam, né, amar, que eles diziam ser santa, nós vemos essa cena aqui no verso do capítulo 7. Ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Então eles gritam, tapam os ouvidos, o levam para fora. No verso 58 tem um detalhe, irmãos. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado... Em seguida vai dizer que ele foi apedrejado. Aqui nós sabemos que é o futuro apóstolo Paulo. Um jovem, né? Que testemunhou o assassinato. Então Estevão, no verso 59, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, que morte linda! Horrível pela atitude da maldade daqueles executores, mas linda pela semelhança. Primeiro ele diz: apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. Então, na cruz, o Senhor, ele fala, né? Pai, está consumado. Ele diz isso, Senhor Jesus. Então, o Senhor falava direto ao Pai. Estevão, ele fala ao Senhor, Senhor, recebe o meu espírito. E o Senhor dizia, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor Jesus. Porque eles não acreditavam que o Senhor era o Filho de Deus. Aqui Estevão diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Por que ele diz não lhes impute, irmãos? Porque ele sabia que eles eram culpados e estavam conscientes do que estavam fazendo. Por isso ele não pode dizer exatamente como o Senhor Jesus. Eles não sabem o que fazem. E mesmo assim ele roga ao Senhor por perdão aos seus executores. O que eu queria chamar a atenção nesse detalhe final, irmão, é que, pela graça do Senhor, qualquer um de nós, qualquer um desses pecadores sentados aqui, redimidos pelo sangue do Cordeiro, podem ser muitíssimo parecidos com o seu Senhor. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, que nós fujamos da idolatria de nossos próprios corações, como disse o irmão Bruno, que nós também não desprezemos o serviço simples da casa de Deus, da igreja local e até mesmo dentro das nossas casas, irmãos. Servindo nossas esposas, as esposas servindo seus maridos e aqui, irmãos, na casa do Senhor, na reunião dos santos, servindo uns aos outros, porque são nas pequeninas coisas que o Senhor se manifesta em nós. Então, nós podemos não ter uma morte gloriosa por perseguição, como foi a de Estevão, mas podemos ter uma vida simples e obediente. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção a alguns aspectos. Veja que o capítulo 7, irmãos, tem 60 versículos, né? Nós, nem de longe, estamos percorrendo os versículos, nós estamos dando uma visão geral do capítulo. Se fosse... aqui daria o ano inteiro de pregação. Mas eu quero que os irmãos vejam algumas coisas aqui. A primeira, o irmão Rodrigo citou. Veja o capítulo 7, versículo... E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O Filho do Homem era uma expressão que o Senhor Jesus utilizou, é a que ele mais utilizava nos Evangelhos, o Filho do Homem. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, a expressão Filho do Homem tem a ver com salvação, mas também, foi dado ao Filho do Homem o poder de julgar. Então, essa expressão é utilizada na boca do próprio Senhor, tanto para salvação, quanto para... Ao Filho do Homem foi dado o poder de julgar, pois Ele é o Filho do Homem, é dito nos Evangelhos. Irmãos, nesse capítulo 7 nós temos uma amostra da paciência de Deus e da dureza do coração de Israel. Olhe Atos 19 e 20, nós já passamos por este texto. Aqui é Pedro pregando para quem? Para a nação judaica. E o que ele diz? Versículo 19 de Atos 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu o receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que Deus falou pela boca dos profetas desde a antiguidade, irmãos? O que está escrito em todo o Velho Testamento, que haveria um tempo de restauração sobre a terra, sobre o povo de Israel. Que o Senhor reinaria a partir de Israel sobre o mundo inteiro. O Senhor falou isso. E aqui em Atos 7, irmãos, é a última oportunidade que o Senhor deu à nação judaica de que ele voltasse imediatamente e estabelecesse seu reino. O Senhor ainda não havia sentado no trono, ele ainda estava em pé. Ele ainda estava em pé. Quando Estevão olhou, ele, eis que vejo o Filho do Homem
em pé. Ele ainda não havia assentado. Ele estava em pé. Há duas possibilidades. E eu creio nas duas, inclusive. Elas não são contraditórias. Ele estava em pé para receber Estevão. E ele estava em pé, caso Israel se arrependesse, ele pudesse voltar e estabelecer o seu reino desde já. Ah, mas ele não é soberano? Sabe tudo? Sabe? Sabia que não ia acontecer. Ele sabia. Mas ali era a mostra de que ele ainda estava em pé, não havia sentado, dando oportunidade para que Israel ouvisse e se arrependesse. E o que o Rodrigo falou é o seguinte: quando Estevão reproduziu praticamente todas as palavras de Jesus na cruz, ele reproduziu praticamente tudo. O Senhor Jesus falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão falou: Jesus, me recebe. O Senhor Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão falou: não imputes a eles este pecado. Mas eles já sabiam o que estavam fazendo. Ele não pôde falar: eles não sabem o que fazer. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Era a oportunidade que o Senhor estava dando de Israel se arrepender. Irmãos, isso é a grande mostra da paciência de Deus. O discurso de Estevão começa com Abraão. Mas Estevão fez um resumo do Velho Testamento inteiro? Não. Ele começou do capítulo 12. Para trás não, porque a nação de Israel começa a partir de Abraão. Ele não falou desde Adão. Ele estava falando exatamente quando a nação de Israel começa. E quando a nação de Israel começa, é quando Deus chama um homem no meio de uma terra idólatra, que nunca buscou a Deus, mas que Deus o chamou. Assim começa a história da nação de Israel. Deus chamando um homem que nunca buscou a Ele. O Deus da glória apareceu a Abraão. Como começa a vida de todos nós, Deus aparece para nós e nos chama. Mas aqui ele estava falando com Israel, mostrando a paciência de Deus. Olha, vocês não eram nada. Deus foi quem chamou vocês por meio de Abraão. E Deus tem conduzido vocês. Mas vocês, vez após vez, como os seus pais que mataram os profetas, têm rejeitado a palavra de Deus. Irmãos, mas será que isso tem algum valor e aplicação para nós? Será que vez após vez nós não rejeitamos a palavra do Senhor? É fácil olhar para os fariseus e dizer: eles prezam mais pelos costumes e não obedecem à palavra do Senhor. Mas nós devemos olhar para nós também. Será que nós muitas vezes não colocamos uma capa de religião e não rejeitamos a palavra de Deus? Aquele que fala e nos fere? Porque, olha que coincidência, eles sabiam tudo que Estevão estava falando. E talvez enquanto Estevão falava, ele falava: faltou esse detalhe. Porque eles tinham condições de saber exatamente tudo que Estevão estava falando. Eles conheciam toda a história. Muitas vezes assim somos nós, que até sabemos o que é pregado para nós, mas não vivemos uma vírgula do que é falado. Nós conhecemos. Nós até podemos falar: o pregador esqueceu aquilo. Mas nós não vivemos estas coisas. E nós achamos que estamos no direito de julgar estas coisas e não nos submeter à palavra. Assim os judeus estavam. Eles estavam achando que eles podiam julgar o que Estevão estava falando, mas eles não se sentiam julgados pelo que Estevão estava falando. Eles se sentiam acima daquilo. Não é esse o coração que nós devemos ter diante da palavra. Pedro já havia dito: irmãos, eles estão ouvindo já. Ouviram 2 pregações de Pedro, agora estão ouvindo Estevão publicamente. O que eles fizeram com Pedro? Prenderam. O que eles fizeram depois com os apóstolos? Prenderam todos e chicotearam todos. Agora Estevão, agora não é chicote que eles vão fazer, eles vão pegar pedra e matar Estevão. A dureza, irmãos. Mas nós não pegamos pedras para matar um pregador hoje em dia, mas nós podemos pegar estas pedras ou as nossas mãos e taparmos os nossos ouvidos como eles fizeram, pegar essas pedras e colocar no nosso coração para que eles se endureçam e nós não ouçamos a palavra do Senhor. Nós rejeitemos aquele que fala, não o irmão, mas o Senhor. Mas aqui, irmãos, nós temos o exemplo da paciência do Senhor, grande paciência,
e da dureza do coração. Você vê isso na sua vida? Você vê a paciência do Senhor com você e a dureza do seu coração? O que isso gera em você? Quando você pensa a respeito disso, a paciência do Senhor com você e a dureza do seu coração, isso não constrange o seu coração? Como Ele tem sido paciente nos tratamentos dele com você, conosco, e como nós, duros, de dura cerviz, duros para se dobrar. O Senhor vem falando coisas diárias da nossa vida constantemente. Pacientemente falando, mas nós continuamos endurecendo os nossos corações e tapando os nossos ouvidos. Nós resistimos ao Senhor. Ele não vai fazer conosco o que fez com Israel. Ele não vai fazer isso. Ele vai... Porque aqui há um momento de rejeição de Israel, até que Saulo passa a ser, no capítulo 8, quem toma a frente, assim, para o livro de Atos inteiro. Paulo vai começar a tomar a frente, assim, e ser o autor aquele que mais é narrado. E o que significa isso? Paulo é o apóstolo dos gentios, que Israel seria deixado de lado e que agora os gentios teriam mais proeminência, né? Inclusive, depois disso, a grande dispersão, eles vão até para Samaria. Mas, só para concluir aqui, olhemos, irmãos, para a paciência do Senhor e para a dureza do nosso coração e como nós temos respondido a isso, se nós temos tapado os nossos ouvidos. Irmãos, a paciência do Senhor, eu falei que o Senhor rejeitou a Israel por um tempo e passou a tratar com os gentios. É o momento que nós estamos vivendo. Israel está rejeitado agora. Por causa disso. Eles resistiram. Eles mataram o próprio Senhor. Depois mataram os seus profetas. Ele ainda estava de pé esperando. É agora? Vai? Não vai? Não, não vai. Mataram. Então eu vou me assentar no trono. E agora eu vou esperar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos meus pés. Mas ele ainda voltará, irmãos. E essa paciência do Senhor vai constranger ainda mais o coração dos judeus. Porque quando ele voltar, os judeus vão perguntar: que feridas são essas? Nas tuas mãos, nos teus pés e no teu lado. Isso está descrito em Zacarias. Estas feridas eu recebi na casa dos meus amigos. Ele vai dizer aos judeus que o mataram, que o perseguiram, que essas feridas ele recebeu na casa dos amigos. Isso nos fala do caráter do Senhor, irmãos, do amor dele, da paciência dele. Ah, mas eles são os judeus, o que tem a ver com isso? Não, irmãos, esse é o Senhor, nós estamos olhando para ele agora, e quem ele é. Isso constrange o nosso coração, irmãos. É quem ele é, irmãos. E isso se manifesta em nossas vidas também. Que o amor do Senhor derreta os nossos corações, irmãos. Desistamos da nossa rebeldia. Desistamos, irmãos. Paulo aprendeu depois que dura coisa era recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Mas às vezes nós ficamos patinando a nossa vida cristã inteira, recalcitrando contra o Senhor. Ele fala conosco que nós queremos tapar os ouvidos, nós queremos fechar o coração, nós não respondemos a Ele. Nas diversas áreas que Ele já tem nos dito. Ele diz: abandona isso, seja mais fiel nisso. Uma hora eu levo a sério, uma hora eu tomo jeito. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. A paciência do Senhor e a dureza do coração. O Senhor nos fale sobre isso.